A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Não sei o resto da música. Dias de luta, dias de glória. Mais um react. Do nada, eu começo a cantar porque eu tô organizando aqui os bagulho, pô. Tô organizando os bagulho. Eu queria ter um segundo monitor, pô. Se eu tivesse um segundo monitor aqui ia ser perfeito. Porque eu ia conseguir visualizar as coisas melhor. Mas tá chegando o segundo monitor, já, 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 já. Mas enfim, criatividade essa semana acabou. Vamos fazer react. Novamente, a gente teve react aí na segunda-feira. Ontem a gente teve um vídeo extra. Aí, teve criatividade essa semana. Teve o Mundo da Lua. Vai ter dois Mundos da Lua essa semana, pô. Sexta também é Mundo da Lua. Aí hoje vamos fazer mais um react, dessa vez sobre a faculdade de economia. Estava navegando pelo YouTube, aí eu vi, deixa eu mostrar aqui para vocês, aí eu vi o Economista Cansado, esse vídeo aqui, a faculdade de economia na prática, 100% explicado. Aí eu achei interessante, ele vai falar um pouquinho sobre a faculdade de economia, como que funciona provavelmente. Vou deixar o link desse vídeo aqui no cardzinho, provavelmente está em cima de mim o cardzinho, para você ir assistir depois, e o link do canal dele aqui na descrição para você ir se inscrever lá no canal do Economista Cansado. Ele tá quase batendo os mil inscritos, bora lá ajudar ele, bora fazer ele monetizar. Então tá aí, a faculdade de economia na prática 100%. Eu sou graduando em economia, para quem não sabe, estou no quinto período da faculdade. Estou de férias nesse exato momento, graças a Deus. Me preparando para o pior do quinto período, onde vai ter cálculo 2, estatística 2 e os carambola 4. Então, bora lá. Faculdade de economia na prática 100%. Eu vou dar aqui os disclaimers do que eu tive também na faculdade. Isso aqui é o React. Show? Show? Tá com áudio? Tudo certinho? Vamos embora. Economia. Provavelmente uma das áreas com a maior quantidade de palpiteiros por metro quadrado. Seja nos bares, na rua ou na internet, sempre tem alguém metido a falar sobre economia, opinando sobre os juros, o câmbio, a dívida pública e muito mais. E quanto menos... E na maioria das vezes não entende bosta nenhuma. Eu fico impressionado por desconhecimento de muitos brasileiros sobre a própria economia e sobre política. Tipo, eu tava conversando com alguns parentes. Tipo, eu tenho um parente que realmente é muito inteligente para empreendedorismo, não sei o que, e ele começou a falar de economia. Bicho, tinha umas coisas que ele falava que realmente tinha sentido, mas misturava com outra que não tinha sentido, e saiu uma teoria de lama, de bosta. Eu ficava olhando aquilo e falando, meu Deus do céu. Ele perguntava para mim, tá certo isso, Igor? Eu quieto na minha. Deixa eu quieto. Deixa eu quieto. Você sabe pelo... E o pior, normalmente se você não concorda com ele, você é o errado. E o petista com essas pessoas. Porque, segundo o pessoal que entende de economia, é só de direita. É só de direita. É, não é nem direita isso, é bolsonarismo puro. Essa bexiga. É centro. Direita verdadeira, vai ser. Já me envolvi em polêmica demais. Vamos deixar o economista aqui falar. Visto mais views você ganha. Faz parte, né? Mas se você gosta de economia e deseja parar de ser apenas um palpiteiro, provavelmente já deve ter pensado em cursar uma faculdade, o que pode ser muito bom, por sinal. Mas uma dúvida sempre acaba surgindo. Como realmente é o curso de economia? Bem, é exatamente por isso que eu vou te explicar. O que é economia, como é a faculdade, as matérias estudadas, os requisitos para ser um bom economista. Vale a pena fazer economia, Igor? Vale se você tiver objetivos bem estabelecidos, entrar no mercado de trabalho direto, ir para uma área mais acadêmica. Se for mercado de capitais, você faça um tecnólogo em gestão financeira, pega um certificado de analista de investimentos e já entra no mercado. Futuramente aí curso economia, são várias coisas que você dá para fazer. Eu estou respondendo isso porque me perguntaram lá no meu Instagram. Aí eu vou fazer um vídeo, vou abrir uma caixinha de perguntas hoje para a semana que vem ou talvez não, nem sei quando que eu vou fazer RIP de novo. Mas enfim, vale a pena, mas você tem que ter seus objetivos estabelecidos para você ir buscar por fora o que, que você quer e usar a faculdade como fonte de networking. Show? E muito mais. Então já se sente, pegue seu café e confira a sua inscrição nesse canal. E falando em inscrição, sabia que cerca de 70% das pessoas que nos assistem ainda não são inscritas? Então aproveite para se inscrever agora e não perca mais nenhum de nossos vídeos. Bora lá? 1. O que é economia?
Essa, meu colega primata, é a pergunta de $1 milhão que os economistas odeiam responder, visto que eles sempre discordam um do outro. Mas vamos tentar definir brevemente o que é estudo da economia, especialmente porque já fizemos um vídeo nosso sobre esse tema. A economia moderna pode ser definida como um campo de estudo das ciências sociais que se preocupa em entender como as sociedades modernas produzem, distribuem e consomem os bens e serviços que necessitam para sua sobrevivência. O que é economia? É o estudo de como ter a escolha ótima com base nas variáveis, deixa eu ver aqui, de escassez. Economia é o estudo da escassez para a escolha ótima de um país, de uma pessoa, que aí a gente pega campos micro ou macros. Basicamente é isso. Linguagem leiga. Show? E crescimento, desde alimentos do dia a dia até produtos de tecnologia de ponta que podem ser vendidos no mercado internacional, tudo, em maior ou menor grau, é analisado minuciosamente por economistas dos mais diversos campos e escolas. E mais do que E tudo isso, tá certo aqui também, tudo isso seguindo a escassez. Por exemplo, a gente quer fazer tal produto para não sei o que, de tecnologia. Qual a escassez desse produto, quanto que eu tenho que investir, quanto que a gente precisa de mão de obra, quanto que a gente precisa de insumos que são escassos para a gente ter a escolha ótima do produtor, do distribuidor, do comprador. Aí assim vai. A gente tem, o economista faz essa análise baseada na escassez. Economia, no geral, de uma forma bem curta, sem estender muito, é o estudo da escassez para a escolha ótima de um produto. Pronto. Para campos micro e macroeconômicos, ou seja, individuais, pessoas ou empresas, que são pessoas jurídicas e pessoas físicas, ou macro, que são gerais, países, nações, estados. apenas gerir recursos. A economia busca entender como a riqueza é gerada e acumulada em um mundo marcado pela incerteza sobre o futuro. Como as decisões de investimentos dos agentes são tomadas, as decisões de contratar mais ou menos mão de obra, de expandir ou reduzir a produção, de comprar ou poupar, decisões essas que definirão justamente o quanto se produzirá na sociedade, como se distribuirá e quem irá consumir. E tudo isso marcado por um mundo dinâmico. Mas além da incerteza fundamental do próprio futuro, precisamos entender que esse processo de produção, distribuição e consumo que as sociedades realizam é marcado por vários outros desafios. Desde desafios físicos, como a escassez de matéria-prima e maquinário, escassez de mão de obra especializada, desafios alocativos, como desemprego. Economia é o estudo da escassez, basicamente, como eu havia falado. Sobre emprego, até os desafios estruturais impostos pelo próprio sistema de produção e político por diversos conflitos de interesse e de classe social. Eu sei, essa definição pode parecer um pouco mais complexa do que a gente encontra por aí, mas isso é importante, porque a economia é realmente um campo complexo. Vemos que, dada essa complexidade, as matérias estudadas na faculdade de economia divergem bruscamente, desde matérias matemáticas e estatísticas até o estudo profundo da formação social e econômica das nações. No nosso caso, isso. Bora lá, por que tipo, tem toda essa divisão? Porque economia, o pessoal diz, economia é uma ciência humana, economia tem exata demais. Economia não se enquadra nem em humanas, nem em ciências sociais, nem em exatas. Economia é um campo dela mesmo. Economia é uma ciência econômica que estuda todos esses campos. Economia é estatística aplicada, ou seja, tem uma parte de exatas. Mas a gente tem a parte social, que a gente precisa entender as decisões por trás da parte social daquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que mora em Alphaville não vai tomar as mesmas decisões de uma pessoa que mora aqui em Recife. Ou seja, tem âmbito social também. E tem a parte humana, que é a parte histórica e filosófica da própria filosofia que a gente estuda, da economia que a gente estuda. Economia por si só é uma ciência por si só bastante complexa. Porém, entretanto, todavia, a gente consegue também contextualizar para os públicos gerais, para pelo menos eles entenderem um pouquinho, que eu vejo que isso é o que falta em muitos economistas. Especial no Brasil. Mas vamos deixar os detalhes para o capítulo 3, beleza? 2. Exatas ou humanas. Bom, já expliquei em detalhes o que é economia, certo? Agora eu tenho a obrigação moral de tirar o elefante branco da sala. Afinal de contas, a economia é considerada das ciências exatas ou humanas? Bom, a resposta é realmente simples. Economia é das ciências humanas. Mais especificamente, o campo aplicado das ciências sociais. É, dá para se dizer isso daí também. Economia é humanas, mas eu não considero. Mas, em geral, se forem perguntar, economia é humanas. Show? Porém, tem muito cálculo. A matemática e a estatística que está presente na matéria é usada como ferramentas de análise e nunca um fim em si mesmo. Pode entender essa diferença? Exatamente. Porém, como eu já dei minha opinião aqui, eu não concordo com isso. Para mim, a economia é uma ciência por si só, é uma ciência econômica. Filha, o objeto de estudo da economia é o homem e as suas instituições. Isso é algo que praticamente todos os economistas de diferentes escolas de pensamento concordariam. Compreender as sociedades envolve compreender as ações humanas, em maior ou menor escala, assim como entender profundamente as relações de poder, cultura e leis. Segundo, a incerteza está sempre presente. Bom, se nas ciências exatas você repetir um experimento nas mesmas condições do original, o resultado será praticamente o mesmo. Mas, nas ciências sociais, nenhum experimento é igual ao outro. Uma política aplicada num país pode ser um enorme sucesso. Agora, a mesma política aplicada em outro país pode ser um grande fracasso. É por isso que a resposta favorita de qualquer economista para qualquer pergunta é sempre um depende. Essa política é eficiente? Depende. O cenário econômico é favorável? Depende. O que você tomou no café da manhã?
Meu irmão, no Hip, quem acompanha aqui o Hip, que é o Respondendo Perguntas Ignorantes da Internet, ou pergunta de vocês, ou perguntas aleatórias na internet, é o que eu mais respondo. Depende. Por exemplo, se aplicar não sei o que aqui no Brasil, depende. Provavelmente não vai funcionar por causa disso, disso e disso. Mas se a gente tiver isso e isso, pode depender. Depende dessas situações. Em outro país, depende. É o que a gente mais responde. Depende muito de muitos aspectos sociais, tá ligado? Depende. E assim em diante. Terceiro, a economia é inerentemente política. Inclusive, lá nos primórdios, a economia, como nós conhecemos hoje em dia, era chamada de economia política. Isso porque era claro a noção de que nenhuma decisão econômica era neutra. A criação de uma lei ou de uma política pública sempre acabava por beneficiar um grupo em detrimento ao outro. A própria teoria econômica, que é usada para embasar essas decisões, também nunca foi neutra. As simples escolhas de quais variáveis são consideradas relevantes numa análise e as hipóteses que são assumidas revelam muito de como aquela teoria enxerga a realidade. Ah, tá beleza. Mas e a matemática que você falou que existe? Ela é só para enfeite? Nada disso, meu senhor. Ela é a ferramenta lógica que nós usamos para poder garantir consistência nas nossas análises. Por vezes, um economista, ele pode querer demonstrar como funciona a sua teoria. Só que ao invés de escrever centenas e milhares de páginas detalhando, ele pode expressar as relações das variáveis analisadas através de uma forma matemática. É porque aquele negócio, esse negócio de humanas. Eita, uma aranha na minha mesa, velho. Esse negócio de humanas surgiu muito recentemente. Antigamente tudo era exato. Bora lá, Academia de Platão. Para você começar a debater com os caras sobre filosofia lá na Academia de Platão, você. Tem uma aranha na minha bota. Tem uma aranha na minha bota. Enfim, para você debater com os caras sobre filosofia e tudo mais, você tinha que passar por um grande treinamento matemático. Inclusive, na própria Academia de Platão, lá na entrada, tinha escrito: não aceitamos ignorantes em geometria, porque a matemática, a ciência exata, te dá esse arcabouço técnico para você debater a parte humana, a parte filosófica, que dá para se debater na filosofia também. Porém, a gente, de vez de explicar nossa teoria imensamente, imersas vezes, não, a gente dá a nossa teoria e explica por cálculos. Aplica a matemática para os âmbitos sociais. Por exemplo, a tal política social de distribuição de renda vai ser aplicada aqui no Brasil. Isso é bom porque, de vez de ele dar os motivos escritos, ele mostra o cálculo, mostra as estatísticas aplicadas em outros países, aplicado em escala micro, do porquê serviria aqui no Brasil. Então, basicamente, a gente treina na economia, a gente tem cálculo, a gente treina isso para a gente ter esse arcabouço na parte estatística, que usa bastante em econometria. Econometria é basicamente estatística aplicada. Eu acho que ele vai falar aqui depois de econometria, porque, tipo, se você for um cara que domina econometria, meu amigo, a estatística aplicada à economia, não vai faltar emprego a você. Se você dominar Python e econometria, não vai faltar emprego para você. Isso daqui é claro, tá ligado? Os especialistas vão até dar um like aqui. Isso permite que ele crie modelos. Os modelos são usados por economistas para tentar demonstrar como seria o funcionamento de uma parte da realidade se as suas hipóteses estiverem corretas. Por exemplo, eu posso criar um modelo matemático que demonstra as consequências da aplicação de uma tarifa comercial para o mercado de eletrônicos, supondo matematicamente que eu consiga representar o comportamento dos ofertantes e dos demandantes. Depois, eu posso expressar esse comportamento na forma de gráficos. O economista adora gráficos, que são especialmente úteis para ensinar a teoria por trás e a teoria. Meu irmão, eu acho que a primeira vez que eu vi tanto gráfico na minha vida não foi nem no ensino médio, que a gente, quando começa a ter função, a gente fica doido. Mas quando eu comecei a ter aula de microeconomia, era gráfico a cada 5 minutos de aula. Era uma função que a gente tava fazendo, um gráfico de não sei o que, a preço e tempo. Foi a primeira vez que eu vi, a gente ama isso. Eu gosto pra caramba de desenhar, velho. Na moral, gráfico, função. Eu peguei gosto com a matéria de microeconomia 1, pô. Mesmo bem baseado em decisões econômicas. Mas vale lembrar que nenhum modelo é perfeito. Bons modelos matemáticos da economia são feitos a partir de boas premissas. Agora, se a hipótese inicial estiver completamente errada ou defasada, o resultado do meu modelo pode ser bem diferente da realidade. Então, por mais que o meu modelo esteja matematicamente consistente, é impossível prever com exatidão o que vai acontecer na economia, já que a economia, como nós dissemos, faz parte das sociedades. E as sociedades... É porque aquele negócio, na matemática a gente tem uma ciência exata. Na matemática, aonde a gente sempre for, a soma dos catetos ao quadrado vai ser sempre hipotenusa ao quadrado. Pronto, vai ser sempre isso. O teorema de Pitágoras vai ser sempre o teorema de Pitágoras ao longo da história. Modelos econômicos mudam. A gente usa a matemática só para confirmar aquele determinado modelo econômico. Mas a gente faz toda uma análise humana, social e daquele país em si para aplicação de uma coisa. Ou daquela empresa para aplicação de uma teoria que a gente está tentando. Aí, tipo, depende...
Depende muito, tá ligado? Então, basicamente é isso. A matemática não é o core da economia em si. É só o que, que a gente usa. É um modelo aplicado para a gente provar um ponto nosso. Porém, o modelo matemático pode estar totalmente correto, mas a nossa teoria por trás pode estar totalmente errada. O modelo matemático vai estar dando correto porque 2 mais 2 sempre vai ser 4. Porém, o modelo da teoria pode estar muito errado aplicado a outros países. Pode até estar certo em uma determinada região, mas em outra região pode estar totalmente errado. São organismos vivos em constante mudança, entendeu? 3. Os 3 eixos de estudo. Agora bora falar de vez sobre como os estudos em economia são divididos. Você deixa nos comentários se isso era como você esperava ou se surpreendeu. Os 3 eixos de estudo. Deixa eu tentar prever aqui quais são os 3 eixos de estudo que ele vai falar. Os dois principais. Micro e macro, economia. E pode botar aqui a econometria também. Porém, eu, apesar que ele é economista, né? Economista cansado, então é economista. Econometria ele pode colocar, mas tipo, se ele só vai contar os 3 eixos de estudo, esses aqui são os 3 principais. Não tem como fugir não, mas às vezes a pessoa pode tirar a econometria e botar a própria estatística. Apesar que a econometria é estatística aplicada. Mas, sei lá, a história do pensamento econômico ele pode botar também, mas tipo, não é o core da economia. É basicamente o core da economia micro, macro e econometria. Beleza? Os estudos de economia geralmente são divididos em 3 grandes eixos. O eixo teórico, quantitativo e o histórico. Bicho! Vai se catar eixo, né? As principais áreas, essas 3 que eu falei, as principais áreas, pô. Mas, pô, o cara contou o eixo histórico, velho. O eixo histórico é importante também, mas achei que eram as principais áreas, velho. Achei que eram as principais áreas. Previ errado. Previ errado. Teórico é onde aprendemos sobre a espinha dorsal da economia, as suas teorias. É aqui onde o aluno aprende como a economia funciona a partir da lente de 2 grandes blocos, a macroeconomia e a microeconomia. Lembrando que a gente já tem aqui um vídeo explicando em detalhes o que é a macroeconomia, e é o vídeo mais assistido do canal. Em breve vai sair um só da micro, então já ativa o sininho para você não perder. Nas aulas de microeconomia, o aluno vai aprender sobre o comportamento. O BS aqui, a gente tem vídeo já aqui no canal de micro e macroeconomia, vou deixar aí no cardzinho para você assistir, hein? Fui antes de você, economista. Fiz antes. Individual dos agentes econômicos, principalmente os consumidores e empresas. É aqui onde a gente estuda a fundo como os mercados funcionam, relação entre oferta e demanda, e como que as mudanças no mercado afetam essa relação. Por exemplo, se os preços de determinado produto subirem 10%, como que os consumidores vão reagir? Assim como, caso uma nova tarifa seja colocada nesse mercado, o que as empresas farão? Na microeconomia, os alunos também são apresentados as estruturas de mercado, como mercados de concorrência perfeita, oligopólios, monopólios, e aprendem. Meu irmão, na moral, se você for fazer economia, se especialize em microeconomia. Na moral, a gente precisa de bons profissionais em microeconomia, principalmente para as empresas, velho. Para o estudo aplicado da economia sobre taxas, precificação nas próprias empresas, pô, de concorrência perfeita. Estudo de microeconomia é uma área muito boa. Eu acho que, tipo, eu não sou muito de me gabar, mas microeconomia é a área da economia que eu tenho maior domínio. Então, microeconomia e gestão financeira é o que eu tenho domínio 100% de tudo. Você bota a microeconomia na minha frente, eu vou andando. É o que eu tenho 100% de domínio. Tem aquela relação entre oferta e demanda, assim como o comportamento dos agentes se transforma conforme a estrutura do mercado muda. Enfim, isso é só um resumo bem por cima, mas pode continuar. Já na macroeconomia, a bem grosso modo, podemos dizer que o foco não é o comportamento individual dos agentes. O objetivo não é saber como o comprador age ou quais são os motivos que levam a empresa a produzir mais ou menos. Na macro, o foco é compreender a economia através dos agregados. Ou seja, ao invés de analisar os fatores relativos aos negócios que levam as empresas a mudar a sua produção, como os preços e tarifas, a macro está preocupada com os fatores gerais que afetam todo mundo ao mesmo tempo, como a inflação, o desemprego, o PIB, taxa de juros, o câmbio, etc. Inclusive, esses indicadores super famosos, como por exemplo o PIB, são calculados usando como base todos os mercados e todos os agentes. Por exemplo, o PIB é uma estimativa da soma de todos os bens e serviços finais produzidos ao longo de um período, geralmente ao longo de um ano, dentro de um país, considerando. Aí tem os caras falando, mas o PIB do Brasil cresceu não sei quantos por cento no governo tal. No fim não serviu de nada, porque o PIB não é riqueza, é só a produção que acontece. Mas, em suma, tá todo mundo pobre igual. Agora o PIB per capita é diferente, porque é o PIB, tá ligado? Todos os trabalhadores e empresas de todos os tamanhos, desde microempresários até empresas multinacionais e estatais. E aqui eu vou deixar para você o conteúdo duplo, pois nós temos também um vídeo só explicando o PIB, como eu falei, um outro só explicando a macroeconomia. Ambos eu vou deixar na descrição. Mas, seguindo, o segundo eixo é o quantitativo. Aqui o aluno vai apresentar as principais ferramentas matemáticas e estatísticas que ele vai usar para testar a teoria que aprendeu no eixo teórico. Verdade, velho. Eu burrei porque, tipo, ele falou dos principais eixos, o histórico, o quantitativo e o econômico. Eu burrei muito. Eu pensei aqui nas matérias, nas áreas principais, não no eixo já com
tudo junto, tá ligado? Quantitativa aí que entra econometria, estatística, cálculo, que é o que ele usa para provar as teorias, tanto micro quanto macroeconômicas. O histórico aí entra história do pensamento econômico, a história econômica geral, a história contemporânea de determinado país, economia e ciência política, aí vai os caramba quatro. Geralmente aqui nós temos três matérias muito importantes. A matemática, a estatística e, mais pra frente, a econometria. A matemática é uma das primeiras matérias que o aluno aprende a entrar no curso. É aqui que ele vai descobrir o mundo do cálculo, como usar as derivadas integrais. E acredite em mim, isso é algo que você vai usar até... Bicho, na moral, eu vou fazer um vídeo ainda aqui. Eu fui a única pessoa da minha turma na época que eu ainda estudava presencial. Eu estudava presencial e mudei para EAD. Quando eu estudava presencial, eu fui a única pessoa da minha turma inteira que eu consegui passar em cálculo 1, velho. Porque eu tive o meu macete. Eu tive meu macete em derivadas integrais. Eu vou fazer um vídeo aqui contextualizando as derivadas integrais, mostrando como é simples e tudo mais, como me fez passar. E eu passei me arrastando, eu passei com 6,6. Tem um vídeo aqui no canal falando como que foi meu primeiro período. Final do curso. Embora possa ser usado em várias matérias, o cálculo tem um uso muito especial para a microeconomia, pois boa parte da micro é formada a partir de modelos matemáticos, e boa parte das fórmulas desses modelos é composta por derivadas integrais. Então é bem comum os professores passarem questões para você como, deriva essa função de custo para encontrar o custo marginal da empresa e assim descobrir a quantidade que ela deve produzir para conseguir maximizar os seus lucros. Depois o aluno começa a ser apresentado à estatística, é onde ele aprende a usar corretamente ferramentas como a média, moda, variância. Meu irmão, estatística. Eu entrei na matéria de estatística pensando, caraca, média, moda, aí análise combinatória, que coisa fácil. Aí começou a inventar letra do nada, mais letra do que o comum. Aí bateu o desespero, pô. Bateu o desespero, eu tava iguinho no segundo período. Bateu o desespero, eu já tava aqui, meu Deus do céu, Berg, o que que eu faço, Berg? Não é menino Brasil, não, Berg! E eu bateu o desespero, mas eu consegui passar, graças a Deus. Porque o professor foi muito bonzinho com a turma inteira, por sinal, muito bom. De padrão no seu dia a dia. Isso é extremamente útil para matérias como economia financeira. Inclusive, se você gosta de mercado financeiro e deseja algum dia trabalhar na área, ter um conhecimento mais forte em estatística é um baita diferencial, sendo extremamente útil para realizar análise de carteiras de investimentos e montagem de portfólios. Mas a gente não precisa falar sobre isso agora, né? Com uma base mais forte em estatística, já ali na metade do curso, o aluno vai ser apresentado para econometria. A econometria é um conjunto de técnicas de estatística avançada aplicadas à economia. Por isso esse nome. É com ela que nós testamos a causalidade das variáveis. Tem outra matéria muito importante também que você pode ter em algumas faculdades antes de econometria, que é métodos quantitativos. Normalmente, pelo menos minha faculdade seguiu Estatística 1, métodos quantitativos, que normalmente são engenharia de produção, que dá bastante. Aí a minha vai para Estatística 2 e depois Econometria 1 e Econometria 2. A minha faculdade vai seguir essa lógica aí na parte de econometria no geral, na parte quantitativa. Ah, métodos quantitativos te dão um arcabouço de quê? De como usar o Excel para calcular determinadas escolhas ótimas e tudo mais. E é ótimo para a própria econometria, porque na econometria a gente usa sistemas. A gente vai aprender um pouquinho de cabeça, provavelmente, mas a gente usa muitos sistemas na econometria. Tem um vídeo inteiro aqui no canal só sobre métodos quantitativos. Pesquisa operacional e também o... Pô, esqueci o nome do outro agora, velho. Pesquisa operacional e. Não vou lembrar agora. Esqueci completamente. É, esqueci, mas assista um vídeo aí de métodos quantitativos que vai ser bom pra vocês. Isso, macaco. Tá tudo grego? Calma lá. Esse conceito causalidade é bem importante para a economia. Nós temos dois conceitos centrais em análises estatísticas: a correlação e a causalidade. A correlação mede quanto uma variável possui de relação com outra, baseada em suas variações simultâneas. Por exemplo, se a renda de uma pessoa aumenta, os seus gastos mensais também tendem a aumentar, já que ela agora pode adquirir maior quantidade de bens e serviços e de melhor qualidade. Então, se eu colocar essas duas informações no gráfico, é possível que eu veja os dois andando juntos, mostrando para mim uma correlação positiva da renda com os gastos. Já a causalidade é diferente. Ela me mostra o que causa o quê. Por exemplo, qual é a variável que está causando o aumento dos gastos da pessoa que eu estou analisando? Às vezes a correlação nos engana. Digamos que essa pessoa, no nosso exemplo, teve um aumento de renda, mas não porque ela foi promovida, mas porque ela arranjou um segundo trabalho. E os seus gastos aumentaram não porque ela melhorou seu consumo, mas porque ela começou a comer mais vezes na rua. Ela precisou se locomover mais, gastando mais com transporte. E até mesmo começou a gastar com remédios, porque passou a ficar mais estressada, ansiosa, diminuindo mal. Então, nesse caso, a correlação entre o aumento da renda e os gastos nos contaria apenas uma parte da história. A gente não saberia afirmar com certeza se os gastos estão crescendo realmente por conta da renda. Mas, se usássemos a econometria para isolar o efeito das outras variáveis, como estresse e transporte, a gente veria que a renda por si só não foi a verdadeira razão entre os gastos. Por isso a importância de a gente entender que economia é uma ciência que estuda o ser humano. Uma ciência humanas, entre muitas aspas, na minha opinião, mas estuda a antropologia humana. Dessa forma, nós podemos dizer
dizer que o grande trunfo da econometria é essa busca pelas causalidades, que é excelente para testar nossas teorias e descobrir o que realmente causa o que na economia. E por último, não menos importante, o eixo histórico. É aqui que o aluno aprende a olhar para trás para poder entender o presente. Nesse eixo, uma série de matérias diferentes, desde história econômica geral, que mostra as mudanças da economia do ponto de vista mundial, como as origens do capitalismo, as revoluções industriais, os catalisadores e efeitos de grandes guerras e crises, e muito mais. Também a história do pensamento econômico, conhecido como HPE, que aborda como o pensamento da economia foi evoluindo com o tempo, assim como os grandes debates que surgiram em cada época. Aqui a gente passa pelas primeiras escolas de pensamento, lá na época dos fisiocratas e mercantilistas. Depois estudamos o pensamento dos primeiros clássicos, como Adam Smith. O BS, a gente tem aqui no canal um quadro inteiro, inclusive semana que vem vai ter um vídeo desse quadro daí, que é o História Econômica, que a gente vai passando aí, a gente já passou por alguns autores economistas da escola austríaca, da escola liberalista, lá da Holanda, com Adam Smith também, já passamos pela ideologia de esquerda, anarcossindicalismo, que tem pouquíssimos vídeos aqui no YouTube, comunismo, socialismo, história de vida de Karl Marx, e semana que vem a gente vai ter a história de John Maynard Keynes. Vamos aprender sobre a vida de Keynes. A gente já tem um vídeo aqui sobre o keynesianismo e agora a gente vai ver a vida de Keynes, como que foi. Semana que vem. Me aguarde, viu? Me aguarde. Ricardo, Thomas Malthus e Stuart Mill, a teoria marxista com Karl Marx e Friedrich Engels, a revolução capitalista com Karl Haas, Menger e Revons, o pensamento de Alfred Marshall e Bull, a resposta de Keynes. Tá bom, meu filho? Além disso, tá bom, assiste meu vídeo. Fundamentais para qualquer economista de respeito. Formação econômica do Brasil, economia brasileira. Na primeira, os alunos aprendem como a economia brasileira foi Formação Econômica do Brasil eu paguei no segundo período. Não foi nesse não, é Formação Econômica Contemporânea. Não, foi Formação Econômica do Brasil, mas borrei. Tive no segundo período, pô. É massa, eu descobri uns bagulho que eu não sabia sobre o Brasil, pô. Aí eu pude falar na rodinha dos meus amigos. instituída inicialmente, o seu passado escravocrata e colonizado, a densa cultura extrativista, a política inicial e assim diante. Já na segunda, ele compreende o passado mais recente, como os processos de industrialização e desindustrialização, a formação da ditadura militar na década de 60, hiperinflação da década de 80, os planos econômicos e econômicos de 94, o tripé macroeconômico de 99, enfim, tudo isso é importante para situar o economista sobre como tudo começou, as grandes mudanças na economia nacional e entender os traços do passado carregando a economia brasileira até os dias atuais. Mas e aí, o que você achou dessa superdivisão? É por isso que eu disse para você que a formação do economista é bem neutra. E eu sei, pode só. Pronto, já vou parar aqui, acho que não tem necessidade de mais ver não. Se inscreva aí no Economista Cansado, gostei do canal dele, velho, gostei. Tem algumas coisas que a gente não concorda, obviamente, mas aí é de economista para economista, mas eu não sou nada, eu só sou um graduando, ele provavelmente é graduado, ele entende muito mais do que eu, ainda estou aí em aprendizado. Mas só são opiniões divergentes, talvez por escolas e pensamentos diferentes, que acontece, querendo ou não, na economia. A economia é uma ciência humana, e é aquele negócio que eu falei para vocês, na matemática, uma ciência exata, aquilo que Pitágoras descobriu lá atrás vai continuar até lá na frente, porque é algo exato. Os modelos de pensamento econômico são mais humanos, são mais sociais, muda conforme a sociedade. Por exemplo, algumas coisas do que Adam Smith viu lá atrás, Keynes teve que mudar no keynesianismo durante a grande crise de 29 e as guerras. Então, isso daí pode acontecer. O keynesianismo, querendo ou não, levou ao neoliberalismo, que mudou muitas coisas do liberalismo em si. Então isso daí pode acontecer, economia é isso, a maioria das ciências humanas é isso, porém, é o que eu digo, se você quer fazer economia, dê um foco na parte quantitativa, cálculo, a estatística, a econometria, porque mesmo que você não vá se especializar naquilo em específico do cálculo, vai te dar um arcabouço para provar suas teorias e vai te dar, como que eu posso dizer, um nível mental, porque se você consegue fazer os cálculos, você vai conseguir entender as outras partes econômicas. É muito bom para você, eu recomendo você dar uma atençãozinha para isso daí também. Show? Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse react aí. Acabou a criatividade essa semana. Lembrando, o link do canal do Economista Cansado tá aqui na descrição e o vídeo dele tá aqui no cardzinho. Acho que é aqui que aparece, tá aqui no cardzinho. Então, peço que você assista aí, sozinho, deixa o like, se inscreva no canal dele e vamos embora, tá certo? Clica aí no vídeo do lado, tamo juntasso, falou, fui e tchau.